Jogo pesado esse final de semana, hein, pessoal? Barcelona e Atlético de Madrid, clássico do Campeonato Espanhol, jogo válido pela 30ª rodada, jogo amanhã, 11h15, num horário que nenhum time da Espanha gosta de jogar, que diz que tem sol lá, né, que no caso é 4h15. Jogo complicado, um jogo que nós temos até uma memória afetiva boa, né, para esse clássico contra o Atlético de Madrid no Camp Nou, porque foi o primeiro vídeo de pós-jogo desse canal, vídeo de pré-jogo, vídeo de pós-jogo, foi com esse jogo aí, o Barcelona ganhou de 4-1, gols de Jordi Alba, gol de Daniel Alves, foi uma maravilha ali, a primeira grande vitória da era chave, né, a gente tem uma memória afetiva, mas É. amanhã, se a gente ficar só pensando nessa memória afetiva, a gente vai se quebrar, e vamos falar mais sobre isso. E aí, Giovanni, qual a boa? Fala pessoal, Giovanni falando, é aquilo, né? A gente, infelizmente, vai ver um Atlético de Madrid diferente do que a gente está acostumado. Vai vendo, vai vendo. Então a gente tem que ficar bem atento nesse jogo. Tem uma mensagem aqui do Olímpio. Ele fala o seguinte: Valverde deu um murro na cara de Baena e estavam perguntando se Valverde estava melhor. Se fosse Gavi, estariam crucificando em praça pública. Já tem quanto tempo isso já? 15 dias, gente? Acho que tem 15 dias. Não tem pronunciamento de Tebas, não tem pronunciamento de Rubilais. É Rubilais? Eu sempre esqueço o nome daquele cara. Do presidente, do outro Rubilares, carinha, o carequinha lá. Eu esqueci o nome dele. Não tem, presidente da comissão lá. não tem pronunciamento sobre a arbitragem se pronunciando sobre. Entendeu? Valverde virou a vítima. Essa é a La Liga. Essa é a La Liga. Que um passa a mão no nariz, 4 jogos, o outro fala que foi pênalti, 4 jogos lá, outro. Valverde murro. Não, não. Mas calma aí. Do time de banco pode, porque Ancelotti falou É, de pênalti inventado na coletiva pós-jogo, sem eu ia falar punição. isso também. Rodrigo tuitou falando da arbitragem. Não teve Não, o punição. Rodrigo, vou mudar o nome dele agora para Seba, Mister Cotovelo, né? Porque chegou perto dele, ele tá cotovelando agora também, né? E Gavi que é o agressivo. Ceballos, Ceballos reclamou da arbitragem na entrevista dentro de campo, sem punição. Então, assim, de branco pode. De branco pode. Inclusive dá soco. Não estamos falando aqui que levantaram, que o Baena falou do filho do Valverde e tudo mais. É terrível. Se ele realmente falou, a gente não tem como saber. Mas se ele falou há 4 meses atrás. Há quanto tempo atrás? Aí o cara ficou aguardando esse tempo todo, ficou mais 1 hora esperando no estacionamento para agredir o cara, sem ter como se defender, porque ele estava desatento falando no telefone. Se fosse um jogador do nosso time, já teria sido punido, já teria pego no mínimo 5, 6 jogos, no mínimo, Legal no os mínimo. comentários nas redes sociais. Apanhou foi pouco, é o madridismo, né? Se a pessoa fosse o Vini Malvadez, né, que tivesse tomado um soco, gente, é melhor a gente deixar isso pra lá, Giovanni. Se a gente for falar disso aqui no vídeo, meu Deus do céu. É. Mas vamos embora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, roda a vinheta. Pessoal, amanhã o Barcelona tem uma pedreira. Vamos jogar contra o Atlético de Madrid do Simeone. Só que um Atlético de Madrid revolucionado depois da data FIFA, não. Depois da eliminação na Champions League, né? Depois da Copa do Mundo, um Atlético de Madrid meio que transformado. Esse time, a última derrota que teve foi contra o próprio Barcelona, lá na casa deles, 1-0. Se eu não estou enganado, foi até gol de Dembélé. E desde então, são 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Realmente está muito complicado. Esse time do Atlético de Madrid está jogando muita bola. E Xavi até falou sobre isso, né, Giovanni? É o time mais em forma do Campeonato Espanhol no momento. A pedreira com o Barcelona até amanhã, né, velho? É um time que sempre foi muito aplicado taticamente. O Simeone, que não é um treinador que a gente gosta tanto, porém, a gente reconhece o como ele faz esse time do Atlético de Madrid vibrar. É um cara que faz a torcida, balança os braços, gesticula. É um cara que inflama tudo, inflama o estádio, inflama os jogadores. Só que hoje ele vem com uma proposta um pouco diferente. Sim. Uma proposta que, se a gente for achar que vamos ter um jogo confortável, tá totalmente errado.
né? É muito complicado. Um time que tá jogando num 5-3-2 sem bola e com bola tá jogando num 4-4-2. Um Atlético de Madrid que a gente fica na cabeça que vai fazer o quê? Ficar fechadinho, que vai se defender muito ali na frente do seu garrafão. Claro que se o Barcelona conseguir a posse e subir em bloco, o time se fecha, porque isso é característica do seu treinador, né, Giovanni? Tudo bem, mas é um Atlético de Madrid hoje que sabe fazer uma pressão absurda na saída de bola, pressiona com 6 jogadores, basicamente. É um time muito confortável para variar de esquema, um time com bola muito móvel e estamos vendo um Atlético de Madrid criativo, né? Aquele time que joga por uma bola a mais. É um time que domina certas facetas do jogo, que se o Barcelona não tomar cuidado amanhã, é capaz do Atlético de Madrid disputar até a bola com a gente, disputar até a posse com a gente. É absurdo estar falando isso, mas tá desse jeito. O Coque voltou a ser aquele construtor de trás que ele não era nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, tu vê o Coque jogando jogos muito mais burocráticos. Até Só de que meia, hoje né, o Giovanni? Coque, De lado de campo, jogando. hoje o Coque é o cara que domina as ações no meio-campo. Tem o Depou, que foi campeão mundial, tá com a moral lá em cima. Tem o Molina fazendo a ala. Tem o Llorente, que é um cara que é um falso volante, um falso ponta Um direita trabalhador, também, um chega na trabalhador do área, caramba, só é. que corre muito, ajuda muito na marcação. Então você vê um time muito arrumado no meio-campo e com uma linha de três, com 3 zagueiros bons, apesar de ter o Witzel, que joga de vez em quando improvisado ali, mas são uma linha de três muito confiável. Então é um time que vai nos atacar sem bola, vai nos atacar sem bola e a gente vai ter que saber jogar. A gente tem uma notícia muito boa, pessoal, falando da lista de convocados. Como já era previsto, a gente estava vendo nas redes sociais o retorno de De Jong e de Pedri. E digo mais, eu espero ver os dois dentro de campo, porque se não ver, eu não sei como é que o Barcelona vai conseguir sair da pressão do Atlético de Madrid. Estamos passando que está vivendo um mundo paralelo, né, Giovanni? Estamos falando aqui da pressão do Atlético de Madrid, né? As coisas mudaram. Ainda bem que esses jogadores voltaram para estar disponíveis aí nessa hora muito importante, né, velho? Sim, o Xavi hoje foi até perguntado sobre a importância desses jogadores. Eu vou traçar minha linha de comentário aqui falando sobre o De Jong, que alguns vídeos atrás eu falei da importância do De Jong, tanto na fase ofensiva quanto na defensiva. E nesse jogo, seria muito bom ver ele titular, porque ele é um cara que ele consegue sair por baixo em associação e consegue sair por baixo rompendo linhas. Pelo menos isso é a característica principal dele. Sempre jogou assim no Ajax. Demorou um tempo para conseguir impor o jogo dele ao Barcelona, muito por uma questão da gente, não dele. Ele Sim. continuava jogando bem, mas não tinha tanto espaço para correr, porque o nosso meio-campo ficava muito compactado, muito afunilado. Hoje, ele é um cara que consegue romper linhas, então seria muito importante ver ele em campo. Muito importante, porque ele até faz o jogo do Busquets subir de produção. É, exatamente. Pedri faz o jogo também do time subir de produção absurda e aumenta também a produção de Lewandowski, que não vem fazendo muitos gols, então amanhã vai ser de bastante ajuda. Só que eu fico com a dúvida, que eu estava até conversando com o Giovanni antes de fazer esse vídeo para vocês, sobre a altura que Pedri tem que estar nessa partida. Gente, o Atlético de Madrid está fazendo uma pressão muito competente. Vocês estão vendo aí o mapa de calor dos 3 meio-campistas do Atlético de Madrid, a altura que eles estão em campo. Nesse meio tempo tem Carrasco de um lado, tem Griezmann e Correia, que eu não sei se vai ser o atacante a acompanhar Griezmann amanhã. Memphis Depay eu acho que continua machucado desde aquela data, a FIFA não joga, então tem Morata aí e tal, então não sei quem vai ser a dupla com Griezmann amanhã. Griezmann que está em excelente forma. Eu não sei se Busquets e De Jong na saída de bola do Barcelona é suficiente para romper a primeira linha de pressão do Atlético de Madrid. Cuidado para não devolver bolas fáceis para ele e tomar gol besta com 5, 10 minutos de partida, e aí sim vai ser um saber sofrer. Aí vai ser um saber sofrer demais, né, velho? A gente tem que ver como é que vai ser o posicionamento do Pedro. Tudo indica que ele vai entrar com aquele meio-campo com o Gavi também, fazendo um falso ponto. Então o Gavi não vai ser o cara para estar tão abaixo. Vai ser um cara para ser a nossa segunda linha ali no meio-campo. Então o Pedro vai ser muito importante. Porque a gente sabe que o Busquets hoje não tem aquele dinamismo de tocar e aparecer na frente para receber. O Pedro vai ter que estar ali para dar o suporte para o De Jong. Ele tem que ser a opção de passe tanto do De Jong quanto do Busquets.
Eu tinha pensado nesse jogo, Giovanni, que eu estava falando contigo sobre isso, dessa dificuldade do Barcelona até igualar essa energia do Atlético de Madrid. E para mim, uma das coisas mais importantes que o Barcelona tem que fazer amanhã é controlar o tempo do jogo. Às vezes até abdicar de fazer um ataque rápido para frustrar o Atlético de Madrid. Romper uma linha de pressão, o Atlético de Madrid ter que correr 60 metros para trás, começa a jogada de novo, para ver se eles diminuem um pouquinho o ritmo, a intensidade da pressão. Para mim, primeiro passa por isso daí. Frustrar o time do Atlético de Madrid para depois encontrar brechas para causar dano, porque se for para correria, vai ser complicado demais. Ainda bem que esses jogadores voltam amanhã. A gente não sei se a gente já falou de Dembélé, né, Giovanni? Dembélé, Xavi falou que essa semaninha aí tá em reta final também, até Christensen tá se recuperando bem aí, é capaz de semana que vem os jogadores estarem disponíveis. Não sei se pro jogo de quarta-feira, no meio de semana, né, velho? Sobre o Christensen ainda tá naquela fase final, mas o Xavi não deu uma data. Sim. Sobre o Dembélé poderia até entrar na lista de convocados para jogar alguns minutos. Só que o Xavi resolveu segurar, não confirmou ele para o jogo de quarta-feira, mas se ele não jogar quarta-feira, final de semana ele está confirmado. Ele entra na lista de convocatória 100%. Sim, e assim, a baixa de Dembélé fez o Xavi convocar o Lamine Yamal aí, né, um jogadorzinho da base da gente, um dos promessas La Masia. Tô falando jogadorzinho porque o jogador Sim. tem 15 anos de idade, né? É muito difícil esse jogador participar, mas já é sinal que tem alguma coisa diferente nele, né? Para fazer parte dessa lista de convocados no jogo contra o Atlético de Madrid, um ponta-direita muito promissor, ficar de olho nele, mas também respeitar que é uma criança ainda, né, Giovanni? Assim por dizer, né? Essa semana ele treinou com o time principal, coisa que o Xavi vem fazendo, que é subir jogadores do time B para dar rodagem, para fazer uma avaliação. E ele é o destaque de La Masia atualmente, é o jogador mais midiático de La Masia. É um jogador que ainda não completou 16 anos, completa em junho ou julho. E ele já joga com o time sub-19 do Barça, né, que é o Barça B, e joga pela seleção sub-19 também. Então ele já tem jogos pela seleção espanhola sub-19. É um ponta-direita. A gente não vai mentir aqui, a gente não é hipócrita de falar já vi jogos desse jogador. Não vimos. Não vimos. É. Highlightzinho ali, agora, né, Giovanni, que aparecem as coisinhas. Highlight, alguma coisa. A gente sabe que é um jogador canhoto, sabe que é um jogador que tem habilidade. Só que é muito difícil da gente acompanhar porque os sites não mostram as estatísticas do Campeonato Espanhol Sub-19. Só da Liga dos Campeões. Então o escopo é muito pequeno. A gente promete que vai acompanhar um pouco para fazer um vídeo sobre esse cara mais para frente. Mas, se esse cara jogar contra o Atlético de Madrid, entendam, é porque deu alguma coisa errada. Porque aconteceu alguma lesão, aconteceu alguma coisa. Exatamente. Então não cobrem tanto dele agora. É um jogador de 15 anos. Se ele entrar em campo e não jogar bem, acontece. Não dá. A gente falou do Atlético de Madrid, até esqueceu de mostrar a posição do Atlético na tabela, né? Que o povo falou, Barça e Madrid ali, o Madrid tá aí. O Atlético de Madrid tem 2 pontos atrás do Real Madrid. Esse é o Atlético aí de janeiro para cá, que só perdeu um jogo pro Barcelona no Campeonato Espanhol, né? Que na Copa do Rei foi eliminado aí pro Real Madrid, se eu não estou equivocado. O Real Madrid joga hoje contra o Celta de Vigo. Então é bem provável que o Barcelona entre em campo amanhã apenas, eu estou falando apenas, baseado no que estava. Apenas com 8 pontos de vantagem, mas ainda é uma vantagem considerável, mas a gente como torcedor aqui começa já, a cabeça da gente já começa a entrar em parafuso. Já começa o caos. O torcedor do Barcelona sabe como é, a gente já está aqui desse mesmo jeito. Então assim, amanhã não precisa ninguém fazer uma palestra amanhã no vestiário para mostrar para esses jogadores a importância da partida. Não precisa. O jogador chegar no Camp Nou, ver o entorno, ver o estádio, ele vai ver a importância que esse jogo tem. Então, amanhã é a oportunidade do Barcelona voltar para o eixo. Vamos recuperar jogadores amanhã. E ainda bem que eu não sou o treinador. Porque, como eu estou falando para vocês, eu não sou o treinador do Barcelona. Porque o que o Atlético de Madrid vem fazendo em campo, eu tô achando difícil o Barcelona criar superioridade numérica em algumas linhas. Tomara que Xavi amanhã tenha alguma sacada e que no pós-jogo a gente vai falar que olha o que Xavi fez. Porque realmente o encaixe amanhã vai ser complicado pra gente. A gente tem que estar bem atento. A gente tem que esquecer. Nós, como torcedores, a gente acaba tendo dificuldade de fazer isso. Mas a gente tem que esquecer os resultados. Contra o Girona, contra o Getafe. Que eram pontos que nós contávamos. Para poder chegar contra esse Atlético
muito forte, muito bem na temporada, e não ganhar. Um empate seria ok, se a gente tivesse ganho os outros jogos. Sim. Agora a gente, por uma questão de pontuação, se sente obrigado a ganhar. Mas vai ser um confronto difícil. Muito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte. Se vocês estão até aqui, até agora no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, nas outras. Vambora. Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.